Se você acha que a Sofia foi de base, galera, isso ainda não aconteceu, tá? Só que dessa vez ela chegou bem mais perto da morte do que você imagina. O Makoto, lógico que não ia deixar ela escapar viva da segunda vez, né? Mas no fim, ela tá mais ferrada do que tudo, a Sofia conseguiu sobreviver. Pelo menos a primeira instância ali, né? Porque ela encontrou com a Ruth no meio da floresta, onde o Ruth decidiu levar o corpo dela pra mostrar pro Makoto, o cadáver. Mas não só isso, também decidiu fazer uma lavagem cerebral na Sofia. Por outro lado, o Makoto já estava se preparando para ter um dos maiores encontros da vida dele, com pessoas que realmente, aliás, pessoas não, né? Alguém que realmente via o Makoto como um cara brabo, que era o deus Susanoo. É, família, agora a história vai começar a ficar cada vez mais interessante, com um desenvolvimento muito maior pro nosso Makotinho. Então, já garante aquele teu like e vem comigo pra gente continuar essa história juntinho. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, galera, na mesma noite em que o Makoto e o Faust, que agora Faust, na verdade é o verdadeiro nome do Ruth, né, se encontraram depois de muito tempo, a chuva já estava forte. E numa floresta profunda e sombria onde ninguém ousava entrar à noite sem um objeto específico, né, uma silhueta única começou a aparecer, respirando inclusive com muita dificuldade. Era uma menina, com o corpo levemente brilhando por conta da chuva. Sofia Bulga estava lá, derrotada no reino de Limia, depois de um ataque do demônio Makoto. A Sofia agora se encontrava deitada lá, sem ter muito o que ela fazer. Ela tinha sobrevivido, só que o corpo dela estava visivelmente mais exausto do que a primeira vez que ela sobreviveu ao ataque do Makoto. Então ela estava muito frágil, se movendo devagar, ela se apoiava nas pedras, sem nada. Inclusive ela estava peladona. O corpo dela estava tremendo de raiva, enquanto ela amaldiçoava o Makoto baixinho por ter feito isso com ela, tentando restaurar o seu poder o mais rápido possível para talvez voltar para uma batalha. Mas apesar de toda essa situação, a Sofia era uma aventureira muito experiente, e na mente dela ela estava focada em encontrar uma maneira de enfrentar os seus desafios futuros. Ela precisava encontrar um jeito de lutar contra Ruth e evitar um confronto direto, optando por caçar o dragão Muteki nas trevas devastadoras ali como prioridade. Se ela conseguisse um dos dragões mais poderosos que tinha, talvez o Makoto não conseguisse lutar contra ela. Que não vem ao caso, né, galera, porque ele conseguiria sim. Mas de repente, uma voz muito doida masculina apareceu lá, interrompeu a Sofia na floresta. Ela já estava num estado debilitado muito grande, se moveu, né, usando a pedra como proteção para ela não tomar porrada, já pegou a espada dela de luz, a habilidade que ela herdou do Mitsurugi, que já tinha morrido, o Lancer, né, e olha só, um jovem de cabelos grisalhos surgiu da escuridão, aquele sorriso cínico que a gente gosta de ver. Ruth apareceu. A Sofia ficou muito desconfiada, tentou entender a situação e sabia que qualquer um que conhecesse o Makoto não poderia ser um aliado dela. E aí o Ruth continuou provocando ela, se revelando lá como um dragão supremo da harmonia, o mesmo que a Sofia já estava procurando antes. A surpresa tomou conta dela, ela regalou os olhos diante desse encontro inesperado. Ela queria acabar com ele, não encontrar com ele no estado que ela tava, tão bosta assim. No meio dessa situação totalmente precária então, aí, mano, a partir desse negócio a Sofia sabia que agora ela ia ter que enfrentar o seu fim. Mano, sem hesitar, ela já saiu da sombra da pedra, reconhecendo, né, obviamente, a ameaça diante dela, e tentou atacar o Ruth com a espada de luz vermelha. Só que ele anulou o ataque dela como se fosse nada. Com isso, a Sofia compreendeu o poder avassalador do Ruth, e ele começou a falar sobre todas as ambições passadas dela, mencionando que o seu sangue corria nas veias da Sofia, e dos outros também, como se fossem seus próprios filhos. A Sofia, na verdade, tinha realmente o sangue dos dragões, por quê? Ruth teve filhos, e os filhos tiveram filhos, então ela era descendente de Ruth. E ele sabia de tudo sobre ela, desde que ela foi registrada na Guilda dos Aventureiros. Ele sempre observou cada um dos movimentos importantes da vida da Sofia. A Sofia ficou furiosa, ficou frustrada, percebeu que o Ruth já tinha manipulado todos os movimentos dela, e nunca interveio em nada. Ele explicou que sabia que ela e o Lancer jamais conseguiriam derrotar Sazanami e os Mutekipo, então ele não viu necessidade de interferir nisso daí. Ruth revelou que a Sofia ela tinha mal interpretado o seu próprio poder de absorção, acreditando que poderia derrotar ele e absorver os 6 dragões superiores, cara. Não dá pra fazer isso. Só que ele explicou que esse poder era só uma fração dele, e que na verdade, mesmo herdando profundamente o seu sangue, ela nunca, jamais poderia usar essa habilidade melhor do que o próprio Ruth.
Mano, doideira. Nessa hora ela tremeu na base. Ela ficou indignada. Isso porque as tentativas de ataque eram inúteis. O Root mencionou o projeto Tiamat, então, que era uma ambição antiga de absorver todos os dragões superiores e dividir o mundo em dois, para ele comandar tudo junto com a deusa. E ele lamentou o tempo que ele perdeu com essa ideia da criação dos dragões e tal, que resultou na atual situação do mundo. A Sophia era incapaz de compreender completamente as palavras do Root, e então ela começou a expressar uma raiva pelo poder que ela nunca pediu. E Root, porém, afirmou que o poder em si não era nem bom nem um poder mau, era uma fraqueza e ganância, e a Sophia e o Lancer que distorceram esses poderes e fizeram cometer atrocidades. No final, Root perdeu o interesse na Sophia, vendo ela como se fosse só uma peça num jogo muito maior de xadrez dele. Alguém que mesmo com o poder não conseguiu nem controlar sua própria ganância, o seu próprio desejo. E então o Root, como o maestro dessa orquestra aí, levantou a mão direita lá no alto e a Sophia, tomada pela raiva, caiu de joelhos. Era como se fosse uma marionete, cujos fios tivessem sido cortados agora. O laço entre Root e a Sophia acabou. No instante que ela inclinou o corpo para frente, várias esferas de várias cores começaram a aparecer no corpo dela, né? E se reuniram na mão direita da Root, e o poder do dragão literalmente foi totalmente arrancado da Sophia. E é lógico, Sophia sabia que isso era o seu fim iminente. Os olhos arregalados, ela começou a sussurrar suas últimas palavras, enquanto a cabeça dela simplesmente tombava no chão. Uma pequena esfera dourada então foi a última a sair de dentro do corpo dela, e aí ela ficou em silêncio. O Root observou todas essas esferas aí, soltou um suspiro, e ele sabia que os dragões superiores renasciam muito rápido e decidiu deixar a criação de novos dragões para outra pessoa. Talvez o Makoto pudesse ser incomodado com essa tarefa aí, já que ele passava muito tempo dentro de casa, né? E as esferas de luz se transformaram em ovos brilhantes, flutuando no ar. Root considerou pedir ajuda da tia lá, Sazanami, que abençoava todos os humans e provavelmente não se importaria de renascer. Enquanto pensava no que fazer com esses ovos, Root então olhou casualmente para o cadáver da Sophia agora que estava no chão. Estava sendo castigado ali pela chuva, meu irmão. Tinha traços muito semelhantes a lágrimas no rosto dela, só que era impossível dizer se eram lágrimas de verdade ou gotas da chuva. Eu acredito que sejam lágrimas. Root então, sem se importar com esses detalhes triviais, começou a pensar o que o Makoto gostaria que fizesse agora. Talvez fosse mais vantajoso devolver o favor, né? Já que ele podia prever os próximos pedidos do Makoto, talvez pegar ali o corpo da Sophia e levar. E aí o corpo dela começou a flutuar no ar nesse momento. Então Root do nada desapareceu do local, levando o corpo da Sophia junto com ele. Mas antes ele não levou o corpo diretamente para o Makoto, não. Ele vai fazer outra coisa, a grande lavagem cerebral, e Sophia vai ser revivida, mas agora como uma pessoa completamente diferente. Isso aí a gente vai comentar mais pra frente. No outro lugar, ao som de uma batida forte, os olhos do Makoto se abriram do nada. E ele sempre estava muito cansado ultimamente, né? Porque gastou as energias pra caramba fazendo aquele todo escarcéu lá em Limia. Então aquele despertar rude não foi nada bem-vindo pra ele. O cara já acordou revoltado, igual você quando acorda voando quando tua mãe tá te chamando ou teu pai tá te chamando e você não quer levantar? É tipo isso. Mesmo assim, tinha uma parada gratificante pra ele em trabalhar até de noite, né? E suar a testa com isso. As batidas continuaram, pá, acorda e tal. Era bem cedo e o Makoto tava lá em Azora, então ele tava querendo realmente relaxar. As 4 estações tinham sido apresentadas recentemente de uma maneira muito peculiar. A primavera, o inverno, o verão, o outono, tudo alternavam entre norte, sul, leste e oeste, tendo as áreas da cidade como centro real. Tinha algumas irregularidades, mas também tinha decidido classificar essas partes apenas como aproximadamente. De repente, a Tomoe junto com a Mio e o Shiki entraram no quarto do Makoto. Os chefes de cada raça estavam lá também. Felizmente o Makoto ainda tinha botado a roupa antes de convidar todo mundo para entrar, graças a Deus. Ele não estava lá, né, com o cabelo desarrumado nem nada. Todos ficaram confusos, né, sem entender muita coisa, e então um assunto sério veio à tona. Mas não era necessariamente um assunto perigoso. A Tomoe informou que tinha um intruso, ou talvez um visitante, em Azora. Isso significa que alguém tinha conseguido chegar até lá, o que é algo anormal, se a gente for parar para pensar, porque nunca ninguém conseguiu passar para Azora sem ser o Makoto e a Tomoe e alguém junto com eles. O Makoto logo ficou alarmado com a possibilidade da existência de Azora ter vazado para os humans. Só que a Tomoe garantiu que ele não era um human, ele não era humano, não era nada disso. Ela mencionou que não tinha capturado a pessoa e sugeriu que o Makoto falasse diretamente com essa pessoa. De repente, uma voz alta começou a ecoar na mente do Makoto. Era uma voz completamente desconhecida, só que tinha um poder muito estranho que fazia com que ele sentisse a necessidade de falar mais educado.
ele tentou responder mentalmente para a pessoa, suspeitando que fosse uma forma de comunicação de telepatia, e a voz se apresentou como Susanoo e mencionou que o seu irmão mais velho, Tsukuyomi, tinha causado problemas para o Makoto. O Susanoo explicou que ele estava por perto e decidiu corajosamente visitar o Makoto lá em Azora, só que ele encontrou o Makoto dormindo e esperou pacientemente que ele acordasse. Daí o Makoto ficou chocado quando ele percebeu que estava falando com o Susanoo no Mikoto, o irmão mais novo de Tsukuyomi, o outro deus. E esse era um deus muito famoso na mitologia shintoísta, cara. Totalmente desperto agora, ele percebeu a gravidade da situação. E ele começou a questionar a Tomoe. Por que você não me acordou imediatamente quando o Susanoo apareceu aqui? Só que ela explicou que suspeitava dessa presença enorme e tal, e decidiu esperar, já que a identidade da visita não era totalmente clara para ela. Daí o Makoto sabia que deixar o deus como o Susanoo irritado poderia ser extremamente perigoso para ele. Assim, o Makoto se preparou para lidar com essa inesperada visita divina, ciente de que estava diante de uma figura muito poderosa e totalmente imprevisível. O Makoto estava tentando se convencer de que os visitantes provavelmente não estavam com raiva, né? E ele tinha que se acalmar. O Susanoo, o deus, ele parecia muito mais tranquilo do que o normal, enquanto conversava com o Makoto telepaticamente. E ele mencionou que o seu irmão Tsukuyomi tinha feito alguns pedidos ao Makoto e estava aliviado em ver que ele estava bem, né? E aí o Makoto ficou muito confuso e se perguntou se o Tsukuyomi estava junto com o Susanoo. Só que ele lembrou que o Tsukuyomi ainda estava dormindo, né? E o Susanoo explicou que o Tsukuyomi estava recebendo cuidados médicos do outro lado e que ele tinha vindo de lá garantindo, lógico, que manteria o segredo de Azora e não contaria nada pra ninguém. Então o Susanoo pediu ajuda para pousar, mencionando que ele estava montando algo muito grande, precisava de uma área ampla, plana, inclusive, para ele pousar também. E o Makoto prometeu preparar tudo e perguntou aonde o Susanoo estava atualmente. O Susanoo respondeu que o Makoto poderia ver ele imediatamente se ele olhasse para o céu. E aí, com isso, a conversa terminou. O Makoto ficou um momento em choque, só que logo ele começou a agir, né? O mais rápido possível, tira isso, aquilo, deu ordem rápida para os seguidores para poder abrir espaço. A Miyu deveria preparar todos os ingredientes para uma refeição japonesa deliciosa, que o cara ia querer, reunindo todos os cozinheiros possíveis, porque era um negócio muito especial. A Emma, o Shiki, tinham que organizar a recepção calorosa, preparando as ferramentas necessárias para isso, e a Tomoe deveria sair e cumprimentar o Susanoo junto com o Makoto, além de encontrar um campo grande plano onde ele pudesse pousar com aquela criatura. O Makoto caminhou pelo corredor pensando freneticamente sobre como que ele ia receber um deus, mano. Ele saiu pra um lugar onde ele pudesse olhar pro céu e imediatamente ele viu um bagulho do tamanho de um avião voando lá. Era um pássaro gigante, preto, simplesmente parecia um corvo gigante. Ele perguntou a Tomoe o local que ela tinha em mente adequado pro pouso e a Tomoe, surpresa com o tamanho do pássaro, disse que, mano, esse aí é um pássaro que rivalizaria até com um dragão, sacou? É muito grande. E o Makoto pediu pra Tomoe marcar o local de pouso da forma que o Susanoo pudesse ver ele do céu. Daí a Tomoe, ainda impressionada, percebeu que o pássaro tinha 3 patas, garras e o bico muito afiados, o que seria um problema se ele fosse um pássaro selvagem. O Makoto então comentou que mesmo assim era provavelmente mais seguro do que o deus que tava montando naquele pássaro, tá ligado? Olhando mais de perto, então, o Makoto viu que esse pássaro tinha mesmo 3 pernas. Era um corvo preto de 3 patas, como a gente falou, que parecia um corvo. Ele se preparou mentalmente para a recepção, ciente da importância de não mostrar nenhuma descortesia para esse deus. Ele tinha que, mano, receber o cara com todas as cortesias máximas. O Makoto, ele avistou esse enorme pássaro negro com 3 patas e perguntou se poderia ser Yata Garasu, uma criatura mitológica asiática. E aí ele lembrou que Yata significa grande, e ele riu por conta disso. Impressionado com o tamanho colossal do pássaro comparado com o avião ali de passageiros, era muito difícil de imaginar que tipo de torii, que são aquelas estruturas tradicionais japonesas, ele se apoiaria. A Tomoe informou lá que o marcador foi visto e que o pássaro agora estava descendo muito rápido. E o Makoto pediu para que todo mundo evitasse olhar diretamente para o pássaro. Imagina se esse bicho, sei lá, se descontrola. Então ele e a Tomoe se prepararam para a chegada do grande, do Susanoo. O Makoto ainda estava muito surpreso por ter a chance de encontrar 2 dos 3 deuses shintoístas na mesma vida dele. Isso mal sabe ele, porque vai ter muito mais pra frente. Ele não sabia quem o Susanoo tinha trazido junto com ele, mas o fato de ter encontrado com uma deusa antes parecia ser um bom sinal. Mesmo assim, ele estava muito nervoso em conhecer o Susanoo, conhecido justamente pela sua natureza malévola e por ser chamado de o Deus da Destruição. Bom, família, aqui é que acaba o capítulo, a chegada do deus Susanoo. Mas a gente vai conversar mais sobre essa chegada no próximo capítulo aqui, né? A gente vai falar no próximo vídeo aqui do canal, então você já se prepara, já garante a sua inscrição, já garante o sininho ativado. E olha só, me conta nos comentários o que você acha
Sofia, valeu a pena o Ruth fazer essa lavagem cerebral nela, transformar ela numa pessoa boa, ou ela tinha que morrer no final das contas por ter feito tudo o que fez com o Makoto? E o que será que vai acontecer com a chegada de Susanoo? Quem será que ele tá trazendo junto com ele? Sei que tem muita gente que já sabe, que eu já falei disso aqui pra caramba no canal, mas de qualquer forma a gente vai comentar muito mais daqui pra frente, na ordem cronológica direitinha. Então, vem comigo, mano, comenta aí. Tamo junto sempre, família. Beijo no coração de vocês, muito obrigado por mais um vídeo. E eu vou contar com a tua presença no próximo vídeo, hein? Vou te esperar lá. Até mais. Valeu!